gente, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo que... não sei, eu acho que é interessante, porque assim, eu não sei se vocês... Na verdade, eu acho que o público que me acompanha aqui no YouTube é bem diferente do público que me acompanha no Instagram. E lá no Instagram, quem vê a minha vida, que é mais tempo real, inclusive, me siga lá, tá? É Luísa Rossi, deixa o arroba aí, Gabriel. Eu percebo que eu tenho muito hábito de ler. Eu gosto muito de ler mesmo, assim, tipo, é uma coisa que eu prefiro, sei lá, depende da época, né? Mas ultimamente eu prefiro ler mais do que ver série. E ler é um hábito também, sabe? Sei lá, eu sinto que quanto mais você lê livros que te interessam, né? Mais você fica com vontade de ler outros livros. Porque, por exemplo, quando eu era mais jovem, eu ainda sou jovem, mas quando eu era adolescente, assim, eu lia muito, eu amava ler. Mas eu só lia livro de ficção. E aí, conforme foi passando o tempo, eu meio que fui perdendo interesse pela leitura e eu achava isso, que eu tinha perdido o interesse pela leitura. Mas, na verdade, o que aconteceu foi que eu perdi o interesse por ler livros de ficção. Tipo, eu lia muito livro de romance, sabe? Ou suspense. Suspense eu ainda gosto um pouco. Mas, então não era, na verdade, o hábito da leitura que eu não gostava mais. Eu só precisava achar outros tipos de livro que me interessavam. Então, se você aí acha que você não gosta mais de ler, ou se você acha que não gosta de ler porque nunca leu, talvez você não tenha achado o tipo de livro que você goste. Eu, por exemplo, hoje em dia, eu gosto muito de ler livros sobre feminismo. Foi isso que me fez voltar a ler, inclusive, livros feministas, porque me despertou, assim, tipo, um interesse muito grande mesmo, sabe? A hora que eu comecei a entrar nesse universo, eu comecei a ler esses livros, eu fiquei tipo, meu Deus do céu, como eu demorei tanto pra fazer isso. E eu gosto muito de ler também livros que me passam algum conhecimento, ou alguma mensagem, ou reflexões. Livros que me fazem refletir. Acho que isso engloba todo tipo de livro que eu gosto de ler. E aí, eu vim aqui indicar os livros que eu li esse ano pra vocês, né, até agora, que foram livros, assim, excelentes. Não tem nenhum livro aqui, tipo, nenhum livro que eu li esse ano que eu falo, mais ou menos. Então eu vou falar por ordem de época que eu li mesmo, tá? E aí eu posso contar um pouquinho pra vocês a história do livro, assim, dando uma lida no Google e tal, porque eu dou muito spoiler, gente. Eu não sei contar as coisas sem dar spoiler, então eu preciso ler, porque aí eu sei que a pessoa não vai estar dando spoiler, né, eu acho. Vou pegar aqui as capas. 2 deles eu só tenho no Kindle, tá? Inclusive, vocês me perguntam se eu acho que vale a pena ter Kindle. Eu acho, bastante, porque às vezes, não sempre, tá? Às vezes os livros são mais baratos, às vezes nem tão mais baratos assim, pouca coisa, mas tem vezes que eles são muito mais baratos. Tipo, teve livro que eu comprei por R$6 na Black Friday. E esse meu Kindle, ele é o... Deixa eu ver se tá escrito aqui. É o 10ª geração. Só isso que eu sei, que é o 10ª geração e é isso. Pra quem quiser comprar, né? Eu deveria ter comprado uma capinha, porque ele tá tudo riscado já. Deixa eu pegar as capas aqui pra vocês verem. O primeiro livro do meu ano foi esse daqui. Ele se chama A Bailarina de Auschwitz. E eu acho esse livro um livro muito inspirador, sabe? É um livro que você lê e dá vontade de, tipo, nunca mais reclamar da vida. É tipo isso, mais ou menos. E qual que é a brisa desse livro? É uma história, é uma mulher, né, que se chama Edith Eger, que ela conta a história dela, como ela sobreviveu e toda a vida dela, e o que ela passou durante e depois de Auschwitz, que era um campo de concentração, né, nazista, um campo de concentração para judeus. E, assim, só por isso você já fica, tipo, meu Deus do céu, né? É uma coisa que ela conta com detalhes. Então, assim, é um livro bem impactante. Pra quem gosta desse assunto, ela conta bem vários detalhes mesmo. É um livro forte. Quando ela foi presa nesse campo de concentração, ela tinha 16 anos. E, inclusive, ela era bailarina, né? Por isso que chama Bailarina de Auschwitz. Antes dela ser pega para o campo de concentração, ela era bailarina. Inclusive, ela tem uma parte do livro que é um spoiler, mas assim... também nada demais, que ela teve que dançar no campo de concentração pro Joseph Mengele. Então, assim, será que é assim que fala? Mengele? Enfim, não sei se é assim que fala. E aí ela conta, né, tudo que ela passou, que eu não vou contar pra vocês. Hoje em dia ela é uma psicóloga, por isso que eu achei o livro tão interessante, sabe? Porque ela já conta a história dela com esse viés do tipo, não puxando pro lado sombrio e triste. Óbvio que é sombrio e triste, é muito triste, mas assim, ela conta a história dela narrando de uma maneira que te estimula, entendeu? E não te coloca pra baixo. Hoje em dia ela é, tipo, super famosa, ela já ajudou várias pessoas, ela dá várias palestras. E é muito legal... Ai, eu fico arrepiada, gente, de lembrar desse livro, porque eu lembro que foi um livro que me arrepiou mesmo. É muito legal que ela meio que conta como a gente se transforma quando a gente entra em contato com o nosso sofrimento, em vez de ficar evitando ele, sabe? Como que é libertador você olhar de cara pro seu sofrimento, como que às vezes isso tipo, vai transformar a sua vida. Porque muitas vezes quando a gente passa por alguma coisa muito traumática, a gente quer esquecer, né? Quer enterrar, não quer falar. E o que ela fala é justamente ao contrário, entendeu? Porque ela fez isso por muito tempo, de enterrar. Quando ela começou a mudar a visão dela sobre as coisas e a maneira dela de agir, a vida dela mudou também.
também. É um livro, assim, bem impactante, bem transformador. É um livro bem legal pra ler na quarentena. É um livro massa. É um livro bem massa. Ele é bem avaliado. Inclusive, aqui no Google tava uma nota bem boa. Não sei se dá pra ver a nota dele aqui no Kindle. Deve dar, mas eu não sei muito aonde. O segundo livro que eu li, que eu nunca tinha lido, é um clássico e, assim, meu Deus, como que eu demorei tanto pra ler esse livro? Sério, é muito bom. É esse aqui, 1984, do George Orwell. Essa aqui é uma edição especial, muito linda, né? Que eu tenho. A editora Buzz que me enviou, gente. Olha por dentro, o negócio é rosa. É maravilhosa essa edição. E eu que adoro usar livros de decoração. Olha aqui atrás, que lindo. O grande irmão está de olho em você. Esse livro, gente, ele foi escrito, eu vou até ver, porque eu não lembro aqui a data de publicação, em 1949. Ele chega a ser um romance, mas é uma romance, tipo, uma ficção distópica, sabe? É isso que é o livro. Mas, se vocês lerem ele agora, vocês vão ficar muito chocados como eu, porque, assim, é uma distopia, mas, assim, altas similaridades com o que acontece no mundo até hoje em dia. Por isso que é um livro tão atual ainda, apesar de ser publicado em 1949, né? Ele é um livro extremamente atual e é muito louco você ler ele pensando que o cara escreveu em 1949. Sério. Basicamente, o que ele descreve é um novo mundo. Ele criou ali um novo mundo em que a população ela é ditada por um governo totalitário, então tipo assim, o poder está nas mãos da elite e tudo é novo. Então eles têm até tudo muda, sabe? Assim, nesse mundo dele, tudo mudou. Eles são obrigados a respeitar o novo partido, né? Inclusive, sabia que o Big Brother... Olha só que loucura. O Big Brother tem esse nome por causa desse livro, 1984, tanto que tá escrito aqui, ó, o grande irmão está de olho em você. O grande irmão é, tipo, a figura do governo e eles são observados a todo momento. Tem câmera em todo lugar, tem câmera, tipo, na casa deles, sabe? Da população em que quem tá do outro lado da câmera, né? O governo, enfim, o regime consegue escutar o que eles estão fazendo, ver o que eles estão fazendo. É muito louco, gente. É muito louco. É tipo todo um novo mundo, uma nova linguagem. Tipo, tem até uma linguagem nova, sabe? Que o autor criou. E assim, tudo que a gente vive aqui não é mais desse jeito, sabe? Nossa, é muito foda. Esse livro é muito foda. Então, assim, é um livro que mistura romance com suspense, com muita manipulação física, manipulação psicológica. É aquele livro que você não consegue parar de ler. Você quer... eu lembro que eu terminei esse livro muito rápido. Você não consegue, sabe? Você quer saber o que vai acontecer. Tipo assim, eu até assustei em algumas partes do livro, sabe? Porque é muito foda. Ai, sério, eu nunca mais vou conseguir ficar falando tanto desse livro, do tanto que é foda, porque é mesmo. Se você gosta de ficção, mas que tem aí um cunho político, uma coisa que vai fazer você pensar, você refletir mesmo, esse livro aqui, sério, se você não leu ainda, leia, porque é muito bom. Não é à toa que ele é considerado um clássico, que ele ganhou tantos prêmios, porque tem guerra, tem amor, tem revolução, tem tudo nesse livro. Tem tudo nesse livro, sério, sensacional. Ai, gente, eu sei que vocês não gostam que eu fico de óculos porque dá um pouco de reflexo, mas eu tô com dor de cabeça, então eu vou ficar. O outro livro que eu li, que é muito bom também, todos são muito bons, eu vou falar isso toda hora, né? É o Complexo de Cinderela. Esse livro é bem legal também. No caso, eu regacei a capa dele, porque eu fiquei com muito ódio, não sei como que eu fiz isso, porque eu sou muito apegada aos meus livros. Ai, triste, gente, não sei o que eu fiz. Esse livro foi, assim, um livro que me fez abrir o olho muito grande, tipo, de uma maneira muito forte, sabe? Quando eu tava lendo ele, eu fui percebendo vários padrões que eu seguia e comecei a entender o porquê de vários comportamentos meus. Basicamente, a autora, ela fala sobre essa questão do porquê que nós, mulheres, sempre naquele fundinho, sabe, naquele nosso fundo, no nosso íntimo, a gente acha que vai ter alguém pra salvar a gente. A gente acha que vai ter alguém pra proteger a gente, pra guiar, sabe? Alguém mais forte, alguém até pra sustentar, assim, tipo, financeiramente, se caso as coisas derem errado na nossa vida. E esse alguém, né, como vocês podem imaginar, é o homem. Então ela conta a história dela, né? Ela foi casada por muito tempo e aí ela se divorciou e através desse divórcio ela começou a ter várias reflexões do tipo, da realidade, sabe? Do porquê que é assim. Por que ela tinha essa necessidade de proteção? Por que ela tinha essa necessidade de estar com alguém? Por quê? Era amor mesmo? Era simplesmente medo? O que era? A partir do divórcio, ela teve que assumir todas as responsabilidades da vida dela, né? Sozinha, dos filhos dela. Porque o marido dela, enfim, teve alguns problemas aí de saúde, não conseguia colaborar muito, então ela se viu nessa situação, né? Então eu chamo o Complexo de Cinderela porque muita mulher, e eu me incluo nisso, eu acho que muitas mulheres vão se identificar, mesmo que for no íntimo, sabe? Foi até um choque pra mim, porque eu não imaginava que eu tinha esses pensamentos e esses sentimentos dentro de mim. Eu só consegui perceber lendo esse livro. Então foi realmente... É um livro curtinho, ó, é pequeno, eu li super rápido. Então foi realmente impactante pra mim. O nome Complexo de Cinderela
é porque muitas de nós, né, mulheres, a gente acaba pensando que todas as soluções dos nossos problemas e das nossas responsabilidades, muitas vezes a gente foge das nossas responsabilidades, né, achando que a gente vai encontrar o príncipe encantado que vai cair de paraquedas, né, e aí quando a gente se casar, ou quando a gente estiver namorando, quando a gente se casar, tudo vai ser resolvido, a gente não vai mais ter tantas responsabilidades, a vida vai ser mais fácil. Tipo, muita gente tem esse sentimento, às vezes inconsciente mesmo, mas não é um livro que vai te julgar, é um livro que vai te fazer entender o porquê. Porque assim, gente, não é que as mulheres nasceram assim, entendeu? Elas não nasceram assim. Isso daí, e não acontece só com uma, acontece com muitas mulheres. Por que essa necessidade de proteção, de ter um homem, sabe? Esse medo de ficar sozinha. Esse medo de ficar sozinha, às vezes de não casar e de não ter filho. Não tô falando, óbvio, que todas as mulheres são assim, mas muitas eu tenho certeza que vão se identificar assim e vão conseguir entender o que tem por trás disso. Por que a gente age assim? Por que a gente pensa dessa maneira? E foi um livro que me colocou muito o pé no chão, assim, me fez ter vontade de continuar correndo atrás dos meus objetivos, da minha vida, da minha independência financeira, sabe? Sem ter que me apoiar em alguém. Porque pra mim, não sei se vocês identificam, mas pra mim sempre foi muito fácil ter o pensamento tipo, eu sou dona de mim, sabe? Porque eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, eu tenho a minha vida, eu tenho meus planos, mas sabe quando às vezes você fala assim, o que eu vou fazer se tudo der errado? E automaticamente na minha cabeça me vinha uma figura masculina. E eu não conseguia entender o porquê. Eu nunca nem morei junto com ninguém, nunca fui casada nem nada. E depois que eu vi esse livro, eu percebi que eu tinha esses pensamentos, eu me senti mais segura e com uma maior compreensão do porquê que eu me sentia assim. E principalmente eu me sentia acolhida, do tipo, não sou só eu que penso assim, ou que às vezes tenho esse sentimento de desespero ao me imaginar, tipo, a vida inteira sozinha. Às vezes eu me imaginava assim, e se eu não ficar com ninguém a vida inteira? Se eu não casar, ficar minha vida inteira sozinha? Muitas vezes eu falava, tá, dane-se, não tem importância. Mas muitas vezes eu ficava desesperada. E eu não entendia o porquê. Qual era a fonte desse desespero, sabe? Por que eu ficava desesperada? Então, esse livro aqui, sensacional. Eu vou deixar todos no box de informação, tá? Pra vocês. Outro livro que eu li, que ele já é bem diferente, assim, mas é um livro bem legal, porque ele não é tão comprido, mas eu achei ele um pouco difícil de ler, mas é bem interessante. É A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. Não sei como fala o nome dele, gente, muito difícil. Esse eu também li no Kindle, tá? Eu lembro que quando eu comprei eu paguei muito barato, tava em promoção. Esse livro é muito legal porque ele fala justamente sobre o excesso de positividade, sabe? O excesso de discursos motivadores. Essa questão das redes sociais pesa muito pra mim, eu acho que pra muita gente, né? A gente abriu o Instagram e tá sempre tudo positivo, você consegue, é só você tentar, e todo mundo vivendo uma vida linda e tudo mais. E aí ele descreve nesse livro quais são os efeitos dessa sociedade do discurso motivacional, sabe? Dessa sociedade do excesso de positividade. Então, eu acho um tema muito legal e muito atual, né? E se vocês gostam, se vocês vivem aí nas redes sociais e tal, eu acho que é bem legal ler pra ter umas reflexões. Ele chama até essa sociedade, né, esse modelo que a gente tá vivendo, de violência neural, que é uma violência realmente que a gente tá recebendo ali de todos os lados e que a gente às vezes não percebe o quanto isso tá fazendo mal pra nossa sociedade. Porque, beleza, a gente não quer ser negativo, né, porque realmente eu sempre fui uma pessoa muito negativa e depois que eu comecei a ser um pouco mais positiva, minha vida melhorou muito. Mas assim, até que ponto essa positividade, né, ela é ou não é tóxica? Ela faz bem ou faz mal? E aí ele diz muito que a gente acaba trabalhando muito mais hoje em dia e recebendo menos por causa desse excesso de positividade, que as doenças como depressão, transtorno de personalidade, transtorno de personalidade, síndrome de burnout, hiperatividade, que todas essas doenças elas estão crescendo muito, né, nos dias de hoje. E por quê, sabe? Tem que ter uma explicação, gente. Não é tipo assim, nada é por acaso, sabe? Então eu acho que lendo esse livro, se você se interessa, ele é um pouco, as palavras usadas são, na minha opinião, um pouco difíceis assim. Você tem que fazer um pouquinho mais de força pra ler, mas eu acho que vale a reflexão pra gente entender quais são os problemas dessa sociedade que a gente tá vivendo, desse novo século, né? Do século XXI. Novo século não, a gente já tá no século XXI faz um tempo, mas vocês entenderam. É bem legal também não é um livro tão longo. E agora, nesse momento da minha vida, gente, eu tô lendo um livro, sabe aquele emoji da cabeça explodindo? É exatamente assim que eu tô me sentindo lendo esse livro, que é esse daqui, chama O Mito
da Beleza, da Naomi Wolf. Esse livro é muito importante pro feminismo, né? Pra quem gosta de estudar feminismo, pra quem se interessa por esse assunto. Muita gente já leu, muita gente está lendo. É um livro extremamente conhecido e importante. Eu ainda não terminei de ler esse livro, na verdade, ó, tô na metade, praticamente, né? Um pouco menos que a metade. É um livro bem denso, mas é um livro... Ai, gente, é um livro que eu acho que toda mulher deveria ler. E eu tô em colapso, né? Por causa da minha profissão. Quem lê esse livro vai entender o porquê de eu estar falando isso. Quem tá lendo também vai entender. Basicamente é o que diz aqui, ó. Ele fala sobre como as imagens de beleza são usadas contra as mulheres. Então, assim, às vezes a gente tem essa impressão de que nós, nas mulheres, né, nasceram vaidosas e que isso está no instinto da mulher, sei lá, que isso é inato. E não é bem assim, né, gente? Lendo esse livro, ela vai mostrando como, na verdade, esse mercado da beleza, né, porque é um mercado, é um projeto político e tem fundamento. Tipo, não é à toa que as mulheres ficaram tão vaidosas, tão preocupadas com beleza, sabe? Com tanto medo de envelhecer, gastando tanto dinheiro em estética, seja pro corpo, seja pro rosto, creme, maquiagem, tudo isso. Assim, a gente acha que, tipo, isso sempre foi assim, né? Parece que sempre foi assim. Que desde que as mulheres nasceram, elas sempre, nossa senhora, almejavam a beleza, né? Principalmente em questão de financeira, de comprar produtos, comprar maquiagem, fazer procedimento e gastar dinheiro com isso e tudo mais. Então, assim, parece que isso sempre foi assim e que isso é inato da mulher, mas lendo o livro vocês vão ver que não é bem assim, que meio que é um projeto político, basicamente como que eu posso dizer? Pra sedar as mulheres politicamente, porque a partir do momento que aconteceu das mulheres começarem a trabalhar e se inserirem no mercado de trabalho, pararem meio que de ser dona de casa e quererem, né, e começarem a ter os direitos de votar, de trabalhar, de tudo mais, incomodou, né, gente? Incomodou porque quem tá no poder nunca quer sair do poder, né? Isso é uma coisa lógica. Então, o que se ia fazer, né? O que se poderia fazer pra conter as mulheres? Sabe? O que a gente poderia... O que poderia ser feito pra que as mulheres fossem sedadas, pra que elas não ficassem mais, sabe? Não quisessem mais, não ameaçassem mais. O que poderia fazer? E aí entra todo esse mercado da beleza, que se vocês lerem esse livro, vocês vão, assim, derreter o cérebro. Olha, até vontade de chorar, porque, mano, é realmente um livro que eu acho que, cara, leiam. Claro que eu acho que, assim, todo e qualquer livro, isso é uma coisa que eu tenho aqui pra dizer, pelo menos eu penso assim, a gente tem que ler com critério. É igual, sei lá, até quando você tá tendo uma aula e um professor tá falando, você tem que ouvir com critério, porque ninguém é dono da razão, ninguém tá 100% certo, 100% errado, são seres humanos. Então, tipo, a Naomi Wolf, ela é um ser humano, né, como todo mundo, e eu não leio nenhum livro tomando aquilo que tá sendo escrito como verdade absoluta. Então tem coisas nesse livro que eu não concordo, e eu acho que isso é normal. Eu acho que o importante é a gente nunca ler nada sem se questionar. Essa é a brisa, sabe? Tudo que eu tenho de informação e que eu vou lendo, que eu vou aprendendo, eu sempre leio, absorvo, mas eu penso sobre. Eu não apenas repito, tipo, porque a pessoa falou, então isso é o certo, isso é a verdade e acabou pra mim. Não. Eu leio, mas eu tenho a minha capacidade de julgamento, eu tenho os meus conceitos, eu tenho as minhas reflexões, as minhas ideias, e aí eu vejo o que se encaixa, o que eu concordo e o que eu não concordo, sabe? Então isso é muito importante também. Mas é um livro sensacional. Ó, eu vou ler só os capítulos pra vocês verem sobre o que ela fala, tá? Nesse livro. Quais são os capítulos? Primeiro ela explica o que é o mito da beleza, né? Que é isso mais ou menos que eu falei pra vocês. Aí ela fala relacionado ao trabalho, tipo, a beleza relacionada ao trabalho, a cultura, religião, sexo, fome, violência e para além do mito da beleza. Eu tô na parte do sexo, vou começar hoje. É sensacional, mas é pesado, tá? É uma leitura densa. É, assim, uma coisa que você... vai ser um livro que vai incomodar. Pelo menos me incomodou bastante. Um incômodo de uma maneira boa, sabe? Que eu quero dizer. Vai fazer você refletir, você pensar, você rever. Porque eu, pelo menos... Agora melhorou, né? Porque eu tô ficando mais velha, eu faço terapia e tal. Mas eu sempre tive muito medo de envelhecer, gente. Tipo, de envelhecer, de ficar enrugada. Eu tinha esse medo. Eu tinha, não tem por que também eu mentir que não. Porque eu tinha mesmo. E eu achava que isso era normal. Não normal, mas eu achava que todas as mulheres sentiam isso e que isso era normal porque era isso, entendeu? Sei lá o que eu pensava. Eu não me questionava sobre, na verdade. E você começar a entender o porquê que a gente é tão apegada a padrões estéticos, a estética, a beleza, faz, eu acho que meio que tirar um peso dos nossos ombros, sabe? E talvez rever nossos pensamentos, pensar de uma outra maneira e até se olhar de uma outra maneira, talvez de uma maneira mais carinhosa, sabe? Bem legal. E é isso, esses foram os livros que eu li até hoje, né? Que dia que é hoje que eu tô gravando esse vídeo? Tô gravando em 16 de março, não sei quando que vai no ar, mas eu tô gravando 16 de março. Se vocês quiserem ver mais em tempo real, é só me seguir lá no Instagram, porque lá eu posto tudo assim que eu termino de ler, tá bom? Se vocês tiverem algum livro pra me indicar, bem legal assim, vocês perceberam a pegada de livro que eu gosto, né? Deixa aí nos comentários que eu quero saber, tá bom? Beijo e até o próximo. Tchau!